Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. A folga de fim de ano nem acabou e os brasileiros já começam 2025 preocupados com as contas. São impostos para pagar e material escolar para comprar. Fora as dívidas feitas no ano passado, que deixaram parcelas para o ano que começa. A boa notícia é que, com o planejamento, é possível colocar as contas em ordem e aproveitar melhor 2025. 2024 foi embora, mas deixou lembranças. Agora as dívidas, né? O material escolar tá chegando, aí já viu, né? As contas, vem aí PVA, vem, né? Tudo que nós precisamos acertar, né? Com as despesas de Natal e Réveillon, foi difícil mesmo economizar. Os boletins para pagar, não tem jeito, ele não espera. Antes mesmo dos gastos de fim de ano, já tinha muita gente preocupada com o orçamento. Segundo o levantamento mais recente de uma empresa de análise de crédito, no último trimestre de 2024, mais de 73 milhões de brasileiros estavam endividados. E como todo ano já começa com novas despesas, ajustar as contas é um desafio que não dá para adiar. A psicóloga Camila analisou antes o que precisaria gastar e reservou dinheiro para IPVA. E estuda agora como vai comprar o material escolar da filha. Eu estou pensando em fazer o seguinte, pegar os materiais mais caros, esse sim passar no cartão de crédito, com algumas parcelas, mas não longuíssimas, no máximo 3. E coisinhas pequenas, a cola, a canetinha, coisas mais baratas, eu já vou pagando no débito também, à vista, né? Então, vou tentar fazer o mínimo possível de parcelas. A minha ideia é 3 vezes no cartão de crédito para eu ter um ano mais suave. Para quem espera ter mais saúde financeira em 2025, o caminho, diz esta especialista, é entender melhor o próprio orçamento e escapar das armadilhas. Aproveita agora, início de ano, janeiro, os seus próximos 30 dias e começa a anotar no detalhe tudo que você gastar. Eu vou começar a entender, que a gente chama, né, de olhar o nosso comportamento, o que está me fazendo realizar aquele determinado item, aquela compra, qual é o meu momento, será que eu estou comprando por ansiedade ou por necessidade? No final desses 30 dias, eu vou totalizar os gastos por item. E a partir disso eu vou saber, opa, esse item aqui eu posso reduzir, eu posso eliminar. E essa redução e eliminação, ela vai ter que estar atrelado ao que eu desejo do meu 2025. E nada de assumir novas dívidas por impulso. Com esforço e planejamento, 2025 pode ser um ano de mais tranquilidade. Já consigo um alívio pensando que nas férias do fim de 2025 eu consiga viajar com a minha pequena, com os meus familiares, então esse é o plano. O maior aeroporto do país prevê que amanhã vai ser o dia mais movimentado desse período de recesso. Quase 140 mil pessoas devem passar pelo Aeroporto Internacional de São Paulo no segundo dia do ano. Com o alto fluxo de viagens nessa época, aumentam também as reclamações contra as agências de viagens e companhias aéreas. A Camila esperou mais de um mês pela chegada dos bilhetes da viagem de férias que ela comprou para os Estados Unidos. Eu ligava diariamente para a agência de viagem, pedindo uma solução, cobrando um posicionamento, e o prazo que eles me pediam era de 48 horas, jogando a responsabilidade para a companhia aérea. Eu fiquei mais de 30 dias esperando uma posição da companhia, né, da agência de viagem, na verdade. A compra das passagens foi feita numa plataforma online, mas após uma mudança de data do voo, os novos vouchers não apareceram. Depois de muito reclamar, Camila recebeu os bilhetes, mas continua preocupada. Tô com medo, né? Tô indo sozinha, com uma criança de 1 ano, que já tem todo um cuidado diferente que a gente tem, né? E eu tenho medo, tenho insegurança de chegar na hora do embarque e eu ter qualquer problema. A agência disse que está em contato com a Camila para atualizá-la de todos os procedimentos relativos à viagem. Já a companhia aérea afirmou que a responsabilidade é inteiramente da agência, argumento contestado pelo Procon. Pelo direito do consumidor, o código deixa bem claro que há a responsabilidade solidária. São todos os fornecedores da cadeia de consumo. Então, é tanto o site, aquele que fez a intermediação,
da contratação da passagem, como também a companhia aérea que foi responsável pela emissão do bilhete. A Secretaria Nacional do Consumidor fez um levantamento para o Jornal da Record. Até novembro de 2024, foram registradas quase 50 mil queixas no site da Secretaria. Com alto fluxo de voos nessa época do ano, os relatos de problemas aumentam. Lidera um ranking de reclamações, dificuldade ou atraso na devolução de valores pagos, oferta não cumprida ou serviço não fornecido e problema não resolvido ou respondido. O quanto antes mude o cenário de embarque, remarcação de passagem, horário de voo, essas coisas, ele entra em contato imediatamente com a empresa, porque nessas datas o fluxo de consumidores é muito maior, e as demandas da empresa também, até para organizar a reorganização do horário de embarque, novos agendamentos de horário, tudo isso. Só no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, a expectativa é de 870 voos diários no início de janeiro. Caso ocorra a venda de mais passagens do que o número de poltronas disponíveis, prática conhecida como overbooking, a empresa, segundo o Procon, é obrigada a acomodar o passageiro em outro voo, arcando com as despesas relativas a refeições, telefonemas, transporte e acomodação, ou então reembolsá-lo. Veja agora outras notícias do dia. Sobe para 12 o número de mortos na queda da ponte sobre o rio Tocantins. Prefeitos e vereadores tomam posse em todo o Brasil. Gabriel Galípolo assume a presidência do Banco Central. Pelo menos 15 pessoas morrem após atropelamento intencional durante festa da virada nos Estados Unidos. Cidade italiana proíbe cigarro em lugares públicos, inclusive nas ruas. Torcida do Cruzeiro festeja a contratação de Gabigol. Oferecimento Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Mais de 2,5 milhões de pessoas lotaram Copacabana para a virada do ano. O esquema de segurança montado pela polícia garantiu uma passagem de ano tranquila para os turistas. Pouco antes de meia-noite, as areias de Copacabana já estavam disputadas. 2.600.000 pessoas, cariocas e turistas de diversas partes do mundo. Eu vim de Ribeirão Preto. Eu sou um argentino. Os palcos montados na orla garantiram a alegria. O ponto alto da noite foi a queima de fogos. Ao longo de 12 minutos, o show de luzes encantou o público. Estou muito emocionada, muito feliz. Copacabana, feliz ano novo! Nas redes sociais, houve críticas à fumaça excessiva da queima de fogos, que chegou a invadir imóveis da região. Mas nada que tirasse o encanto das amigas que vieram de Pernambuco. Experiência única. Quando o dia amanheceu, começou o trabalho pesado de limpeza. Um pelotão de 2.000 garis entrou em ação para recolher mais de 500 toneladas de sujeira deixadas para trás. E assim, o primeiro dia do ano começou do jeito que o carioca gosta: sol forte e praia lotada. Uma das preocupações durante a virada do ano foi a segurança. Mais de 230 objetos cortantes e de vidro foram apreendidos. Os policiais ainda recolheram 2 armas de brinquedo nos pontos de revista montados nos acessos à orla. 11 suspeitos foram levados para a delegacia. Ainda em Copacabana, a comemoração foi interrompida para esta família. Pouco depois desta gravação, a jovem foi atingida por uma bala perdida. Ela foi levada para o hospital e passa bem. Eu só lembro de eu ter sentido uma pancada no braço. E aí eu entrei em desespero, porque meu braço ficou dormente, eu não sabia o que eu fazia. Meu pai olhou pra mim e falou: você levou um tiro. Eu acho que esse disparo veio de alguém que atirou pro alto, mas eu acredito que não foi dali de perto, onde a gente estava, até porque estava vazio aquele pedaço ali. A delegacia da região investiga de onde partiu o disparo. Para a polícia militar, o esquema de segurança montado para o Réveillon funcionou. Nós tivemos algumas situações aqui, mas assim, considerando a proporção, né, do número grande de pessoas e todo o planejamento que foi feito, a gente tem um balanço, de um modo geral, em linhas gerais, um balanço positivo. Então a gente sabe que isso é muito importante para a prosperidade do Estado e da cidade.
Além da queima de fogos, as festas de Réveillon pelo Brasil tiveram muita música e até drones com desenhos coloridos no céu. Em São Paulo, uma multidão tomou conta de um dos cartões postais mais famosos da cidade, a Avenida Paulista. A dupla Bruno e Marrone comandou a contagem regressiva para 2025. Feliz 2025! A queima de fogos durou 10 minutos. Está sendo maravilhoso. Eu estou achando muito legal. No Recife, o DJ Alok animou milhares de pessoas que lotaram a praia na festa da virada. Feliz Ano Novo, Recife! Uma roda gigante iluminou a contagem regressiva em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Segundo a prefeitura, mais de 1 milhão de pessoas comemoraram o Réveillon na cidade. Em Salvador, os baianos lotaram a praia na virada do ano ao som do cantor Léo Santana. A esplanada dos ministérios em Brasília recebeu mais de 200 mil pessoas na festa da virada. Uma das principais atrações foi o show do cantor Zé Vaqueiro. Em Belo Horizonte, a tecnologia transformou a noite de Réveillon com 400 drones que formaram desenhos coloridos no céu. Acho que isso foi fantástico. Pelo mundo, 2025 começou com grandes celebrações. 3, 2, 1, Em Nova York, nos Estados Unidos, mais de 1 milhão de pessoas se reuniram na Times Square para celebrar a chegada de 2025 com a subida da tradicional bola. Na Cidade do México, milhares de foliões celebraram o Ano Novo com apresentações musicais. Em Londres, na Inglaterra, a contagem regressiva foi na London Eye, acompanhada de um espetáculo de mais de 125 mil fogos de artifício. E o icônico relógio Big Ben tocou 12 vezes na virada do ano. Em Roma, na Itália, a chegada de 2025 foi marcada por um deslumbrante show pirotécnico que encantou moradores e turistas. Pelo menos 15 pessoas morreram depois que um motorista atropelou uma multidão com uma caminhonete durante as celebrações de Ano Novo em Nova Orleans, nos Estados Unidos. O FBI investiga o caso como um possível ato de terrorismo. Milhares de pessoas celebravam a virada do ano na Bourbon Street, a rua mais famosa e movimentada de Nova Orleans, no estado da Louisiana. Por volta das 3 horas da madrugada, pelo horário local, um homem avançou com uma caminhonete contra a multidão. Imagens mostram corpos no chão logo após o ataque. Em entrevista, a chefe de polícia afirmou que o motorista estava em alta velocidade e tentou atingir o maior número de pessoas possível. Mais de 35 ficaram feridas, muitas em estado grave. Depois do atropelamento, o motorista ainda saiu do veículo e atirou contra a multidão. Ele foi morto na troca de tiros com a polícia. Os agentes encontraram bombas escondidas na caminhonete, além de uma bandeira do grupo terrorista Estado Islâmico. O motorista foi identificado como Shamsuddin Jabbar, um homem de 42 anos, cidadão americano, nascido no estado do Texas. Os investigadores buscam por pistas para entender a motivação do ataque e se há mais pessoas envolvidas no planejamento do atentado. O FBI descobriu que o carro foi alugado por outra pessoa por meio de um aplicativo e que 2 dias antes de chegar a Nova Orleans, o mesmo veículo atravessou a fronteira dos Estados Unidos com o México. O presidente Joe Biden disse que o país não vai tolerar esse tipo de crime e garantiu que todos os recursos estarão disponíveis nas investigações. Numa rede social, Donald Trump, que assume a presidência no próximo dia 20, afirmou que o governo vai apoiar completamente a cidade de Nova Orleans, enquanto se recupera desse ato de pura maldade. Em Las Vegas, a polícia investiga uma explosão em frente a um hotel que pertence ao presidente eleito Donald Trump. Um vídeo mostra o momento em que um carro fabricado pela montadora Tesla explode na entrada do estabelecimento. Um outro ângulo mostra o veículo em chamas. Uma pessoa que estava dentro do carro morreu e outras 3 tiveram ferimentos leves.
Elon Musk, dono da Tesla Motors, afirmou que a equipe de especialistas da empresa investiga o acidente. A seguir, você vai saber como foi a posse dos prefeitos pelo Brasil. E ainda hoje, corpo de caminhoneiro é resgatado no Rio Tocantins e número de mortes na queda da ponte sobe para 12. Em São Paulo, a polícia recebe mais de 2.400 denúncias de pancadões e perturbação do sossego. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, começou hoje o segundo mandato na prefeitura da maior cidade do país. Ricardo Nunes, do MDB, e o vice Melo Araújo, do PL, tomaram posse durante a tarde em cerimônia na Câmara Municipal. Os 54 vereadores eleitos em outubro também assumiram os cargos. Aos 56 anos, o empresário Ricardo Nunes foi reeleito no segundo turno com mais de 59% dos votos. Ele chega ao segundo mandato com uma aliança política de 12 partidos. Em discurso, Nunes lembrou o ex-prefeito Bruno Covas, que morreu vítima de câncer em 2021. Ninguém poderia imaginar que o meu irmão Bruno Covas, um dos maiores homens públicos que tivemos o privilégio de conhecer e conviver, nos deixaria tão precocemente, apenas 4 meses e meio depois de subir aqui para pronunciar o seu discurso de vitória e de consagração. E agradeceu pelo apoio do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. E agradecer de forma especial a parceria umbilical e sem a qual a cidade não poderia ter avançado tanto em tão pouco tempo. O apoio de todas as horas e todos os dias do governo do estado, do governador, do meu grande amigo, o grande governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Depois do juramento na Câmara de Vereadores, Ricardo Nunes e o vice Melo Araújo vieram para uma solenidade no Teatro Municipal, onde os secretários indicados assumiram as funções para o novo governo da capital paulista. Neste segundo mandato, Ricardo Nunes terá 22 secretarias e 4 órgãos de gestão. O prefeito de Belo Horizonte tomou posse de forma remota hoje. Fouad Noman se recupera de um tratamento contra o câncer e foi orientado a evitar locais com aglomeração. Por recomendação médica, Fouad Noman participou da cerimônia de posse da casa dele por meio de videoconferência. Com a voz inaudível, o prefeito reeleito de Belo Horizonte, do PSD, estava ao lado da primeira-dama, Mônica Drummond. Em seguida, foi empossado o vice-prefeito eleito. Álvaro Damião, do União Brasil, leu o discurso escrito pelo prefeito. Fouad agradeceu o carinho dos eleitores e prometeu para o segundo mandato a conclusão de obras voltadas às áreas da saúde e educação. Reformamos e fizemos melhorias em mais de 270 escolas municipais. Demos início às obras de despoluição da Pampulha e de preservação do conjunto arquitetônico patrimônio da humanidade. Segundo os médicos, Fouad Noman está com a imunidade baixa e deve evitar locais com aglomeração por causa do risco de contrair alguma infecção. O prefeito enfrentou um tratamento recente contra o câncer e nos últimos meses passou por 3 internações. No mês passado, exames confirmaram a remissão total do linfoma. O chefe do Executivo Municipal, de 67 anos, ainda não tem previsão de volta ao trabalho presencial. O prefeito não descarta um afastamento temporário do cargo. Vamos aguardar qual será o posicionamento dele, do corpo médico dele, para ver quais serão os próximos passos, mas em princípio, ele me chama e eu vou. Na mesma solenidade, também foram empossados os 41 vereadores da capital mineira. Por 23 votos a 18, Juliano Lopes, do Podemos, foi eleito o novo presidente da casa pelos próximos 2 anos. O primeiro dia do ano teve sol, calor e chuva em pontos isolados à tarde. Hora de conversar com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. O tempo vai continuar assim? Ou temos mudanças à vista? Olha, Cris, até sexta-feira seguimos com dias típicos de verão. Agora, no fim de semana, o tempo vai ficar mais carregado e as temperaturas diminuem na região sudeste. Boa noite para você, Fara. Muito boa noite. E boa noite para você de casa. A combinação do calor com a alta umidade continua funcionando como uma fábrica de nuvens sobre o Brasil. Em São Paulo e em Curitiba, quinta-feira quente e abafada.
À tarde, tem chance de chuva forte, raios e trovoadas. Os termômetros ficam entre os 29 e os 32 graus. Em Teresina, chove pela manhã. O sol predomina à tarde e esquenta até os 36. Hoje, a chuva mais pesada caiu sobre a região norte do país, como podemos ver nos pontos coloridos da imagem de satélite. As nuvens de chuva cobrem os estados do Amazonas, do Acre e de Rondônia. Amanhã, uma nova frente fria avança. Há previsão de temporais entre o norte do Rio Grande do Sul e o estado do Paraná. No sudeste, centro-oeste e norte, a circulação de ventos e o calor formam nuvens carregadas. No giro de temperaturas, em Porto Alegre e em Natal, esquenta até os 31 graus. Em Belo Horizonte, chove e faz até 26. Em Cuiabá, máxima de 32 e até 30 em Rio Branco. Hora do Tempo Delivery. O Adnísio é de Santana, na Bahia. Oi, Adnísio. Nos próximos dias, você vai perceber aquela chuvinha que cai em um bairro e em outro não. Chuva isolada à tarde. Faz sol e esquenta até os 32 graus. E a partir de sexta-feira, aí sim, tem alerta para temporais. O Luiz é de Araçatuba, São Paulo. Bem-vindo, Luiz. Tem previsão de pancadas com raios à tarde, amanhã e na sexta-feira. As máximas ficam entre os 29 e os 31 graus. No sábado, tempo encoberto, com chuva fraca a qualquer hora. Máxima de 28. Faça como eles e participe do nosso Tempo Delivery. Escreva uma mensagem com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Aí é só postar nas redes sociais. Cris, Fara. Valeu, Lid. Veja a seguir, chegada de Gabigol anima a torcida do Cruzeiro para 2025. Presidente do Banco Central indicado por Lula assume cargo com expectativas sobre aumento dos juros básicos da economia. Aposentado de Goiás descobre paradeiro da irmã depois de 70 anos desaparecida. O helicóptero da Record registrou imagens de diversos bailes funk na manhã de hoje em São Paulo. Além da perturbação, os flagrantes mostram motociclistas cometendo infrações e brigas no meio da rua. São 6h40 da manhã de hoje e a rua em Sapopemba, na zona leste de São Paulo, está tomada por centenas de pessoas. De repente, no meio do baile funk, começa uma confusão. Esses homens aparecem e tentam separar a briga entre duas mulheres, mas são seguidos e as agressões continuam. Eles são empurrados para debaixo de uma árvore, onde parecem ser imobilizados. Só depois de alguns minutos, os três conseguem ir embora. No mesmo local, mais confusão. Mulheres e homens trocam empurrões. O de blusa vermelha precisa ser retirado do local. Em Jaraguá, região noroeste de São Paulo, vários motociclistas são flagrados sem capacete no meio da multidão. O baile funk começou à noite e continuou durante parte do dia de hoje. O som da festa vinha dessa estrutura montada na caminhonete. Na zona norte da capital paulista, outro baile funk. Desta vez no Jardim Elisa Maria. Na aglomeração, diversos motociclistas faziam manobras perigosas. Nas ruas estreitas dessa comunidade, na região da rodovia Presidente Dutra, a festa acontecia ao lado de uma quadra. Os bailes funk geralmente são organizados pela internet de forma clandestina, sem nenhuma autorização da prefeitura ou de qualquer departamento da segurança pública. Os locais das festas também são improvisados. Na maioria das vezes, ficam no meio da rua, causando muitos transtornos aos moradores. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, somente entre ontem e hoje foram registrados mais de 2.400 chamados relacionados à perturbação de sossego e pancadões na capital e na região metropolitana de São Paulo. Para este especialista, os exemplos já mostram que proibir não dá certo. Os bailes são uma demanda social de parte da população. A solução mais efetiva seria criar espaços com banheiros, segurança e primeiros socorros. Eu entendo que já está na hora do Estado adotar medidas de locais próprios para poder elaborar, para que esses bailes funk sejam executados de uma forma segura, com uma segurança pública eficaz, banheiros químicos, para não ter o prejuízo que ele causa à sociedade.
A solidariedade de pessoas que não se conhecem ajudou a salvar a vida de um homem em Curitiba. Ele teve 3 paradas cardíacas no meio da rua, mas foi socorrido por quem passava até a chegada da ambulância. As imagens gravadas por câmeras de segurança mostram o momento em que Eliovaldo Pinheiro, de 60 anos, aguarda para atravessar a rua. Ele já está passando mal. Assim que os carros param, o homem dá alguns passos com dificuldade e logo depois cai com o rosto no chão, em cima da faixa de pedestres. 3 pessoas tiram a vítima da rua rapidamente e a colocam na calçada. Em seguida, mais gente aparece para ajudar, como este rapaz, que checa os sinais vitais e inicia uma massagem cardíaca. Na sequência, um médico vê a cena de dentro do carro, desce do veículo e corre para atender o homem. A ambulância chega cerca de 10 minutos depois. Eliovaldo sofreu 3 paradas cardíacas e foi encaminhado para o hospital. Ele chegou a ser internado na UTI, mas já está consciente e fora de risco. Segundo as filhas, o pai mora sozinho e veio até o centro de Curitiba para cortar o cabelo. Agora, a família deseja encontrar as pessoas que fizeram os primeiros socorros e salvaram a vida dele. Esta capitã do Corpo de Bombeiros conta como as pessoas devem ajudar alguém em uma situação como esta. Você vê uma pessoa passando mal, você dá um espaço, pede para as pessoas se afastarem. Quem tiver conhecimento para começar as manobras deve iniciar. E é muito importante que essa massagem seja iniciada rapidamente realmente, porque essa massagem vai fazer toda a diferença até a chegada do nosso atendimento. As imagens da solidariedade para salvar uma vida repercutiram nas ruas da cidade. Solidariedade é boa em todo lugar, né? Temos que ajudar um ao outro, né? O que a gente pode fazer pelo outro, pelo próximo, que a gente sabe que está aqui do lado e a gente deixa de ignorar, a gente faz a coisa certa, às vezes a gente salva uma vida e quem sabe vai ser a gente nesse lugar e a gente vai precisar de uma pessoa para salvar nossa vida também. Um adolescente de Santa Catarina morreu afogado em uma praia do Paraná no fim de semana. Socorristas em todo o país estão em alerta máximo, já que os casos de afogamento aumentam durante as férias escolares. Victor José Stanik passava as férias com a família na praia de Guaratuba, no Paraná. O jovem catarinense de 15 anos aproveitava o sol do último fim de semana, quando decidiu entrar no mar com outros 2 amigos. De repente, foi levado pela correnteza. Cansado de lutar contra a força da água, acabou não resistindo e morreu afogado. Em todo o litoral do país, o risco de casos como este cresce durante o verão. Em Santa Catarina, a previsão é de receber mais de 3 milhões de turistas até o fim da estação. E por isso, o Corpo de Bombeiros tem orientado os banhistas. Sempre que for visitar alguma praia que tenha cobertura de salva-vidas, procurar um posto de guarda-vidas e posicionar próximo ao posto. Respeitar as bandeiras de sinalizações, tanto do posto de guarda-vida quanto da praia, que a gente posiciona bandeiras na praia, indicando os locais perigosos e evitar esses locais. A maioria das ocorrências de afogamento está relacionada à corrente de retorno, que é o refluxo da água que arrasta o banhista para o fundo do mar. Segundo os bombeiros aqui em Santa Catarina, mais de 90% dos salvamentos são em casos assim. Os mais atentos já sabem, praia sinalizada e com posto de guarda-vidas significa maior tranquilidade. Tem que ter essa tranquilidade, né? Por isso que a gente já escolheu ficar perto do posto dos bombeiros, né? Caso aconteça algum imprevisto, já tem ali uma segurança melhor, né? A gente sempre preza pelo cuidado extremo, ficar sempre próximo do salva-vidas, acompanhar a bandeira, né? E ter o cuidado, assim, de ficar sempre atento a ela no mar ali. Às vezes a gente, quando ela cai um pouquinho mais, a gente vai lá, acompanha de mais próximo, assim. Tenta não exagerar no álcool, assim, não prestar muita atenção em outras coisas quando traz eles para brincar. A filha do Christian concorda e mesmo sabendo nadar, não se arrisca. Eu tomo muito cuidado, eu não vou muito profundo porque é perigoso, né? E também por causa do repuxo. Daí eu fico cuidando, daí às vezes eu fico nadando ali, só que só na beirinha, para não me afogar. O economista Gabriel Galípolo assumiu hoje a presidência do Banco Central. Indicado pelo presidente Lula, ele vai lidar com desafios na condução da política monetária.
Durante os 2 primeiros anos de mandato do presidente Lula, o Banco Central foi alvo de críticas constantes do Palácio do Planalto. Lula acusava o então presidente Roberto Campos Neto, indicado na gestão Bolsonaro, de atuar contra o país, mantendo a taxa básica de juros alta para prejudicar a economia brasileira. Mas as últimas decisões sobre o aumento da Selic contaram com o apoio de Gabriel Galípolo, que assumiu hoje a presidência do Banco Central. O economista, de 42 anos, é mestre em economia política e assumiu em 2023 a diretoria de política monetária do Banco Central. Foi pesquisador do Centro Brasileiro de Relações Institucionais, conselheiro da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo e antes presidente do Banco Fator, entre 2017 e 2021. Em 2007, foi secretário de Transporte do Estado de São Paulo. No ano seguinte, assumiu a Secretaria Paulista de Economia e Planejamento. Depois de ser indicado por Lula em agosto e ter o nome aprovado pelo Senado em outubro, Galípolo assume o Banco Central cercado de expectativas. A primeira reunião do Copom sob o comando dele, que vai determinar a nova taxa Selic, os juros básicos da economia, está prevista para o fim deste mês. Para este especialista em gestão, as decisões do Banco Central devem permanecer técnicas, sem mudanças drásticas de rumo. Mudanças profundas não irão acontecer. Por um motivo, o Banco Central do Brasil já tem sua independência consolidada, ele é um órgão técnico. O que nós podemos esperar é uma expectativa da melhoria de comunicação entre o Executivo e o Banco Central. Professor de Mercado Financeiro na Universidade de Brasília, César Bergo aposta numa política de redução dos juros a partir do segundo semestre, depois das altas já programadas pelo Banco Central. Ele destaca também a influência do cenário externo. A expectativa é que no segundo semestre já comece um certo alívio. Não tenha dúvida que essa taxa de juros nesse nível e o projetado é muito alta. Ele tem que olhar a política monetária, mas ele tem que olhar também a atuação dos bancos centrais no mundo inteiro. Então, Europa, Estados Unidos, a própria China, que vai ter um processo difícil aí com os Estados Unidos em função da questão da posse do novo presidente. Em todo o Brasil, mais de 5.500 prefeitos eleitos tomaram posse hoje. No Rio de Janeiro, Eduardo Paes, o vice Eduardo Cavalieri e 51 vereadores eleitos assumiram os cargos em cerimônia na Câmara Municipal. Será o 4º mandato de Paes na Prefeitura do Rio de Janeiro. Entre as medidas anunciadas estão a criação da Força Municipal de Segurança Armada, a ampliação do ensino em tempo integral e o corte de gastos. Em Goiânia, cerca de 3.000 pessoas foram até o Centro de Cultura da Universidade Federal de Goiás para acompanhar a posse do prefeito Sandro Mabel, da vice-coronel Cláudia Lira e dos 37 vereadores eleitos. Mabel enfrenta processo de cassação da chapa por suposto abuso de poder político durante a campanha eleitoral. Os advogados dele entraram com recurso. O prefeito reeleito de Salvador, Bruno Reis, e a vice, Ana Paula Matos, tomaram posse em uma sessão solene na Câmara Municipal da capital baiana. Durante o discurso, Bruno Reis anunciou que pretende intensificar ações nas áreas da saúde, educação, transporte e segurança pública. 43 vereadores eleitos também assumiram os cargos. Em Belém, tomaram posse o prefeito Igor Normando, o vice Cássio Andrade, além de 35 vereadores eleitos. Igor Normando destacou que o primeiro ato à frente da prefeitura será a limpeza da cidade. No primeiro ano de mandato da nova administração municipal, a capital paraense vai sediar a COP30, a Conferência das Nações Unidas para as Mudanças Climáticas. Em Porto Alegre, a posse do prefeito Sebastião Melo, da vice Betina Worm e dos 35 vereadores foi adiada por causa das fortes chuvas e alagamentos que atingiram a cidade. A falta de energia elétrica inviabilizou a cerimônia. E essa chuva que atingiu Porto Alegre durou cerca de 1 hora e foi suficiente para alagar vários bairros. Os ventos fortes assustaram os moradores. Em alguns pontos da cidade, apenas os ônibus conseguiam passar por causa do volume de água. O trânsito ficou complicado em muitos trechos da capital gaúcha. Na Serra Catarinense, houve queda de granizo hoje à tarde. Em São Joaquim, a chuva de granizo tomou conta do gramado de várias propriedades por volta das 5h30 da tarde. A Defesa Civil de Santa Catarina fez um alerta para temporais com raios e ventos intensos nesta quinta-feira. A partir de hoje, é proibido fumar em todos os lugares públicos de Milão, na Itália.
A medida vale inclusive para as ruas. A segunda cidade mais populosa da Itália quer erradicar o uso do tabaco, inclusive nas ruas, seguindo um esforço de anos dos países da União Europeia. A capital da moda, como é conhecida no mundo, é rodeada de indústrias e registra índices de poluição de partículas finas e óxidos superiores aos padrões recomendados. A regulamentação não inclui cigarros eletrônicos e também tem uma exceção. Em locais isolados, a pessoa poderá fumar se estiver pelo menos a uma distância de 10 metros em relação a outras pessoas. Quem não respeitar a nova lei poderá pagar multa de até 240 euros, o equivalente a mais de R$ 1.500. A Itália trava uma luta anti-tabagismo há mais de 50 anos, quando começou a proibição em transporte público. Em Milão, já é proibido fumar desde 2021 em alguns espaços, como parques infantis, pontos de ônibus e de táxi e instalações esportivas. Segundo dados do Instituto Nacional de Estatísticas, quase 1 em cada 5 italianos é fumante. O consumo de cigarro causa, em média, 93 mil mortes por ano. Um estudo recente, feito por uma renomada universidade da Inglaterra, aponta que fumar apenas um cigarro é suficiente para reduzir 20 minutos da vida de um fumante. Pessoas que fumam diariamente um maço com 20 cigarros, por exemplo, estariam perdendo quase 2 dias de vida no intervalo de uma semana. O ministro da Defesa de Israel afirmou que os terroristas do Hamas vão enfrentar ataques mais intensos na faixa de Gaza se não libertarem os reféns. A declaração foi dada depois que as sirenes tocaram em Israel na virada do ano. O ministro israelense da Defesa, Israel Katz, disse que se o Hamas não permitir em breve a libertação dos reféns e continuar disparando contra o país, haverá uma escalada de ataques ao território. As ofensivas israelenses estão focadas no norte da faixa de Gaza. Hoje, foi possível ver colunas de fumaça em uma cidade perto da fronteira com Israel. Bombardeios contra o terrorismo deixaram ao menos 25 mortos no território, segundo a Defesa Civil de Gaza, que é controlada pelo Hamas. Ainda não há sinal de que as partes entrem em um acordo de trégua. O cessar-fogo entre Israel e o Hamas não deve sair antes da posse de Donald Trump nos Estados Unidos, marcada para o dia 20. De acordo com o jornal americano The Wall Street Journal, os impasses envolvem a falta de consenso em torno da duração da trégua e na troca de reféns por prisioneiros. Além disso, o Hamas não apresentou a lista com os nomes dos sequestrados, como deseja o governo israelense. No Líbano, o exército de Israel anunciou hoje que atingiu um furgão e uma instalação de armas dos terroristas do Hezbollah e que a operação segue as normas do cessar-fogo firmado com o grupo. E nesse começo de 2025, a Record exibe um documentário especial em 2 partes. Do Rio ao Mar, a guerra de Israel contra o terror. Foi o maior ataque terrorista no território israelense. Essa guerra é diferente de todas as outras que já testemunhamos. Que isso? Eles estavam matando e rindo. Qualquer um que esteja na liderança do Hamas é um homem morto. Meu pai e metade das minhas irmãs foram. Israel e Palestina podem coexistir? Eles mataram meus filhos e minhas filhas. Eu jamais vou perdoar. Se nós tivéssemos feito o que agradaria às pessoas, nós não existiríamos. Do Rio ao Mar, a guerra de Israel contra o terror. Hoje e amanhã, às 10h30 da noite. O FBI e a Polícia Federal Americana divulgou agora há pouco a foto do terrorista, autor do atropelamento que deixou 15 mortos em Nova Orleans, nos Estados Unidos. Ele foi identificado como Shamsud Din Jabbar, um cidadão americano de 42 anos. O suspeito serviu anteriormente no Exército por quase 10 anos e trabalhava como corretor de imóveis. Investigadores acreditam que o suspeito, que morreu no local do crime, não agiu sozinho.
No carro usado para o ataque, os policiais encontraram uma bandeira do grupo terrorista Estado Islâmico. O Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal devem definir a regulamentação das redes sociais e da inteligência artificial nesse ano. Especialistas defendem que as duas áreas sejam regulamentadas de forma conjunta. O projeto de lei das fake news deve andar no Congresso no primeiro semestre deste ano. A mudança de presidência na Câmara em fevereiro leva autoridades dos três poderes a acreditarem no avanço do tema. Enquanto o Legislativo não se debruça sobre o assunto, o Judiciário tenta estabelecer como as redes sociais devem ser responsabilizadas pelo conteúdo publicado pelos usuários. O julgamento sobre o tema no Supremo Tribunal Federal foi suspenso por um pedido de mais tempo para analisar o caso do ministro André Mendonça. Mas 3 votos já apontam para que as plataformas digitais respondam diante de injúrias e conteúdos ofensivos postados pelos usuários. Na prática, os ministros já deixaram claro que irão estabelecer uma regra, enquanto o Congresso não cria uma lei sobre o assunto. Em paralelo, o Senado avançou sobre a regulamentação da inteligência artificial no Brasil. A matéria vai agora para análise da Câmara. O texto é um marco regulatório com regras para o desenvolvimento e o uso de sistemas. Este especialista defende que as regulações de redes sociais e inteligência artificial deveriam andar de forma conjunta. É importante entender que redes sociais e inteligência artificial não são assuntos tão separados. Quando uma rede social decide qual conteúdo lhe mostrar, ela faz isso utilizando o algoritmo. O algoritmo é uma manifestação de uma ferramenta de inteligência artificial. Os dois temas acabam andando de maneira conjunta. A moderação de publicações potencialmente criminosas e o uso de conteúdo produzido por mídias tradicionais também estão no foco das discussões. O que nós vemos pelo mundo afora é uma tendência de procurar compreender como determinados acordos devem ser celebrados entre empresas de tecnologia, em especial redes sociais, com empresas jornalísticas ou com conglomerados ou associações de empresas jornalísticas, para que exista alguma forma de remuneração pelo acesso a esse conteúdo. No STF, a expectativa é que o ministro André Mendonça devolva para julgamento até abril os processos sobre responsabilização das redes sociais. O estado americano da Flórida proibiu o acesso de menores de 14 anos às redes sociais. A nova lei, que entrou em vigor nesta quarta-feira, determina que adolescentes precisam de consentimento dos pais para usarem essas plataformas. O objetivo é proteger os jovens dos impactos negativos à saúde mental associados ao uso excessivo das redes sociais. Aqui no Brasil, a cor do mar do litoral gaúcho, que costuma ser escura, começa 2025 com um tom diferente, esverdeado. O motivo dessa mudança é a maior presença de algas. O cenário para começar o ano não poderia ser melhor. Sol, calor e mar com água transparente, o que é raro no litoral gaúcho. Muito bom, tá muito bom mesmo para aproveitar com a família. Ótimo. Estamos curtindo, aproveitando bastante aí. Desde o mês de dezembro, o que se vê é um mar verdinho, limpo. A surpresa dos banhistas com a cor da água é porque normalmente o mar em toda a extensão do Rio Grande do Sul costuma ter uma tonalidade escura, é o chamado chocolatão. É um rico em biodiversidade, em plâncton, em zooplâncton, fitoplâncton, que se abastecem desses nutrientes que vêm dos grandes rios, né, de água doce, e que transportam esses nutrientes para o mar, né? Quando essas características mudam, né, chove pouco, esse aporte de água já não entra com a mesma quantidade, o vento muda, as correntes marinhas se alteram e aí o mar fica clarinho, fica limpinho. E é por causa deste mar cristalino que os veranistas precisam ter ainda mais cuidado. Segundo os especialistas, o cenário facilita a propagação de águas vivas. Eu entrei, aí eu vi que tinha e já saí de novo. Mas tá muito bom a água, tá maravilhosa. Nos últimos 10 dias de 2024, mais de 9.000 casos de queimaduras causadas por águas vivas foram notificados nas praias gaúchas. Pegou o vinagre, passa e
molha a parte que está atingida. Porque a água-viva ela não queima, na verdade ela tem uma toxina que dá uma reação, que dá uma sensação de queimadura. A qualidade da água neste início de ano não se restringe apenas ao mar. Não é preciso pegar a estrada e enfrentar congestionamentos para o gaúcho curtir uma praia. Na capital, vários pontos banhados pelo Guaíba também estão com água limpa própria para o banho. Esse casal saiu do centro da capital para passar o dia na beira da praia em Porto Alegre mesmo. Inclusive a gente tem um apartamento em Capão, mas nessa época não dá para ir, né? A gente prefere ficar por aqui mesmo. Seja à beira do mar ou do rio, começar o ano com uma paisagem dessas não é nada mal. A gente trabalha o ano todo aí para poder aproveitar um pouquinho no final do ano, pelo menos, né? Hoje, mais um corpo foi resgatado no Rio Tocantins após o desabamento de uma ponte na semana passada. O número de mortos no acidente subiu para 12. Beraldo dos Santos, de 51 anos, era caminhoneiro e dirigia um veículo que transportava ácido sulfúrico. O corpo dele foi retirado da água nesta manhã pela Marinha. Ontem, por volta das 8h40 da noite, as equipes da Força Tarefa conseguiram remover um dos carros que caíram da ponte. O veículo chegou a ficar bem no fundo do rio, mas depois acabou flutuando com o aumento da vazão de água da usina hidrelétrica da cidade de Estreito, no Maranhão. Conseguimos trazer ele até a base daqui de avançada de mergulho, onde usamos uma retroescavadeira para colocar o carro no seco. As vítimas que estavam no carro eram Cássia de Souza Tavares, de 34 anos, e Cecília Tavares Rodrigues, de 3 anos. As equipes de mergulhadores encontraram uma caminhonete submersa e agora focam os trabalhos para tentar retirá-la. Segundo o Corpo de Bombeiros, 3 pessoas viajavam nesse veículo. Como a água é turva, a Força Tarefa enfrenta dificuldades para enxergar pessoas no fundo do rio. Por enquanto, nenhuma vítima que estava na caminhonete foi localizada. 12 pessoas morreram no acidente e 5 seguem desaparecidas. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, tem até amanhã para entregar um plano e cronograma de execução de obras para recuperar a área afetada pelo desabamento da ponte. Depois de 70 anos sem notícias da família, um aposentado conseguiu achar uma irmã graças a uma agência de detetives. O primeiro contato foi por telefone, mas o encontro tão esperado já tem data para acontecer. Aos 86 anos, o sonho do seu João é reencontrar os irmãos, que não vê há 7 décadas. Sempre pensei diariamente, ainda pensar se eu morrer sem encontrar eles, eu vou morrer contrariado, porque a minha vontade é encontrar todo mundo, né? Porque de vez em quando me falavam, rapaz, você não tem parente? Eu digo que tem muito, mas está longe. Dona Maria, companheira dele há 64 anos, diz que ficava triste de ter apenas parentes dela nas festas de família. Muito triste, porque eu via ele chorava no final de ano. Então eu via ele triste também, eu ficava triste também. Eu não gostava de ver ele chorando. Seu João nasceu em Itinga, no Vale do Jequitinhonha, norte de Minas Gerais. Deixou a cidade quando tinha 15 anos, veio para Goiás e nunca mais teve notícias da família. Ele é filho de Grigória Santana de Jesus e Pedro José da Silva e teria 16 irmãos. Um dos filhos do aposentado conta que eles viajaram para a cidade do pai em 2010, mas já não havia mais ninguém. A gente foi lá, tentamos encontrar ele lá em Itinga, algum parente, algum primo, qualquer coisa assim. Não conseguimos achar ninguém, rapaz, infelizmente. O filho, então, decidiu procurar uma agência de detetives para tentar localizar algum parente do seu João. No mesmo dia, recebeu a resposta. Uma irmã dele tinha sido encontrada e estava vivendo em Vitória, no Espírito Santo. Geralda Silva França tem 83 anos. O primeiro contato entre os irmãos foi por telefone. Boa tarde, Geralda. Boa tarde. Como é que tá você? Tá boa? Muito boa, você. Um feliz ano novo para você e um forte abraço, viu? Tá, obrigada. Para você também. O próximo passo é promover um reencontro entre os dois. No dia 10 de janeiro, o seu João embarca para Vitória com a família para dar aquele abraço que foi adiado por 70 anos. E quem sabe, descobrir onde estão os outros irmãos. Sonhava com eles demais da conta, né? Vontade de encontrar sempre.
Depois de gastar cerca de 2 bilhões de reais no ano passado, os clubes continuam investindo em reforços para a temporada de 2025. Em Minas, o Cruzeiro já anunciou 5 jogadores. No primeiro minuto de 2025, a torcida cruzeirense ganhou um presente de Réveillon. Gabigol anunciou um novo clube. O artilheiro assinou o contrato até o fim de 2028 e será apresentado oficialmente no próximo sábado. Em Belo Horizonte, só tem cruzeirense feliz na virada do ano. Agora vai pra frente com tudo, né? Melhor time da atualidade agora do Brasil é o Cruzeirão, hein? Achei ótimo. Eu acho que o Gabigol, ele merece uma chance no Cruzeiro, né? Até para demonstrar o futebol que ele realmente tem. Não é só a torcida do Cruzeiro que tem um reforço de peso para comemorar para essa temporada. Nesse quesito, 2 torcidas paulistas estão se esbaldando. O São Paulo repatriou Oscar, que estava no futebol chinês. E o Palmeiras trouxe o valorizado Paulinho do Atlético Mineiro por quase 120 milhões de reais. O Oscar é um meia que o São Paulo precisava. Paulinho, artilheiro, que o Palmeiras estava querendo há anos. O Cruzeiro está montando um grande time, tendo o Gabigol como a maior contratação, sem dúvida, do futebol brasileiro em 2025. O Botafogo, super campeão, ganhou a Libertadores, ganhou o Brasileiro, perdeu peças importantíssimas. Nada mais, nada menos do que 9 jogadores do Botafogo estão saindo. 16 times da Série A contrataram ao todo 51 novos jogadores até agora. Mas o mercado tem o outro lado. 4 clubes ainda não apresentaram nenhuma novidade para esse ano: Inter, Grêmio, Flamengo e Corinthians. Ramon Dias, Felipe Luiz e Roger sabem que suas equipes estão encaixadas, estão prontas para a disputa. Então não precisam sair por aí gastando, buscando jogadores à toa. Corinthians, Internacional e Flamengo chegam fortíssimos e entrosados. Se o seu time ainda não contratou ninguém, pode guardar os fogos. A data final da janela de transferência é 28 de fevereiro. Até lá, muita coisa pode acontecer. O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E à 00:30 tem mais Jornal da Record. Você fica agora com a novela Força de Mulher e logo depois de Gênesis tem Do Rio ao Mar, a guerra de Israel contra o terror. Você não pode perder. Ótima noite para você. Excelente noite para você.